Moraes bloqueou os canais e perfis do Monark nas redes sociais. Ele alegou que o Monark está descumprindo as decisões anteriores e está disseminando fake news em série. Olha só, ele deu 2 horas para que a Meta, dona do Facebook e do Instagram, Discord, Rumble, Telegram e Twitter procedam ao bloqueio dos canais, perfis e contas de Monark. Se descumprir, essas empresas vão ser multadas diariamente em R$100 mil. As empresas. Ele ainda determinou que o Monark não faça qualquer publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias que ele considera fraudulentas. Olha o nível disso daqui. E determinou multa de R$10 mil por dia se ele publicar algo que seja interpretado como falso. Acho que a gente tem o tweet do Monark só para a gente colocar o que ele falou, né? Fui censurado novamente, a ditadura continua, provavelmente esse será o último tweet nesta conta. Serão criadas novas contas, busquem por elas. Eu sempre estarei por aí falando as verdades que incomodam o sistema. Todos os caminhos levam à necessária responsabilização do Alexandre de Moraes, né, Paulo? Aqui a gente está lidando com o excesso, contumaz de absurdos, de excrescências jurídicas. Só que, por outro lado, eu quero problematizar isso para você. Enquanto você tem 40 deputados, mais de 40 deputados do PL, votando a lei que combate a discriminação de pessoas publicamente expostas, você acha que a gente consegue ativar o espírito republicano do Senado para acionar o mecanismo de freios e contrapesos e finalmente responsabilizar Alexandre de Moraes? Bom, não existe espírito republicano no Brasil. Tá? Espírito republicano é uma coisa que existe nos Estados Unidos. O brasileiro médio, ele não quer república, ele quer um ditador com quem ele concorde. Então, o brasileiro de direita quer um ditador de direita e o brasileiro de esquerda quer um ditador de esquerda. Enquanto o ditador estiver fazendo as coisas com as quais você concorda, tá tudo certo. É o único jeito. As frases são sempre assim. Se não fosse assim, não tinha outro jeito. É o único jeito, tinha que fazer. No Brasil não tem lei, então tem que fazer assim mesmo. Quanto que eu ouvi isso enquanto a Lava Jato desrespeitava todo o devido processo legal, e eu falava assim, não, isso não pode, isso aqui nos Estados Unidos os republicanos estariam contra. E o brasileiro batendo palma, falando, não, mas é isso mesmo, tem que fazer, se não for o Moro não vai ser ninguém, etc, etc. Aí agora eu escuto exatamente os mesmos argumentos da esquerda. Tem que ser, eles falam, se você olhar, a esquerda não diz. Tem uma diferença Deixa ele fazer o vai lá. Não, a esquerda não diz que o Alexandre de Moraes está respeitando. Nem a PGR diz. Ela diz assim, não, é só por enquanto, para garantia, é o único jeito. É porque é para impedir um golpe da direita, senão, mas é o único jeito. Se não for assim, se não for o Alexandre, não vai ser ninguém. É o único jeito, é o único jeito. Então, o brasileiro pode escolher partido, PL, não sei o quê, ele não entende o conceito de república, de checks and balances. Perguntaram ao John, dois pais fundadores americanos que têm frases interessantes a esse respeito. Vários têm, mas quando perguntam para o Benjamin Franklin, quando eles estão fazendo um governo, que tipo de governo vocês estão fazendo? Ele responde assim, uma república, se vocês conseguirem conservá-la, porque a república precisa ser conservada. E o John Adams, ele diz o seguinte, a nossa Constituição, a Constituição americana, ela só funciona para o nosso povo moral, porque ela é absolutamente inadequada para governar qualquer outro povo. E o Ocidente inteiro importou os valores da Constituição americana, mas não chegou ainda no Brasil a noção civilizatória de que... Pega a Bill of Rights americana, as 10 primeiras emendas da Constituição americana, a primeira emenda, a noção de direito natural, de que você é criado à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, é isso que te dá direitos e o Estado serve para a preservação desses direitos. Até a forma que a Constituição brasileira é escrita, onde ela diz todo brasileiro tem direito a, então quem está dando direito é o Estado e quem pode tirar é o Estado, tudo isso é uma questão civilizatória. O brasileiro, então, o espírito republicano do Senado, não há espírito republicano, não é no Senado.
não há espírito republicano na sociedade brasileira. O meu trabalho, Marco, as pessoas acham que o meu trabalho é criticar governo, etc, etc. Não, a minha missão de vida é a construção de um espírito republicano no Brasil, de um espírito subordinado ao direito natural, da construção de valores, e de uma sociedade onde esteja nas quais esses valores estejam presentes, daí pode sair um espírito republicano, pode sair uma sociedade republicana, sujeitos como Alexandre de Moraes vão ser parados pela imprensa, pelos setores da sociedade, Então, isso virá com o tempo. Agora, só para completar, eu acho que está melhorando. Eu acho que está melhorando. Melhorar, né? É diferente. Eu acho que está melhorando. Eu acho que nós hoje estamos mais maduros, e o Olavo de Carvalho tem um puta papel nisso, mas a discussão, amadurecimento, expansão do cristianismo no Brasil, etc, etc. Está melhorando. Você tem uma parcela da sociedade, enorme parcela da sociedade, que está percebendo que tem alguma coisa de errado. Agora, a maioria das vezes eu escuto as perguntas são sempre assim: quem vai parar o Alexandre de Moraes? Eu pergunto, mas como é que você queria que parasse? Sei lá, dá um tiro nele. Alguém remove ele, sei lá, dá um jeito. Eu falo assim, se eu amanhã, Paulo, fosse eleito presidente da República do Brasil, eu não ia me vingar do Alexandre de Moraes. Eu ia submeter o Alexandre de Moraes à justiça, com J maiúsculo. Não me vingar. Não falar assim, agora é a vez dele, agora vamos botar ele para apodrecer na cadeia, agora vamos jogar cocô nele, vamos deixar... Não. Vamos dar a ele o que ele nunca nos deu. Direito, justiça. Ampla defesa e contraditório. Abrindo o dissenso aqui do Paulo Figueiredo, mais uma vez, peço vênia. Com todo respeito, Paulo, eu acho que comparar algum exagero, sobretudo retórico da Lava Jato. Algum exagero porque não foi você preso preventivamente. Algum exagero de algum tipo de aproximação entre juízes e promotores que cometeram a Lava Jato, mas não atropelo específico às leis, sobretudo porque essas pessoas que foram presas e que foram condenadas devolveram dinheiro. Elas delataram. Algumas. Elas delataram outras e não. elas revelaram um esquema de corrupção. Outras Igual o foram Lula. inocentadas. O Lula recebeu propina, recebeu um apartamento, recebeu um sítio em Atibaia, recebeu propina por ter sido, de alguma forma, complacente à corrupção e fazer um jogo de interesse da própria Odebrecht. Ou seja, teve 10 bilhões de reais de dinheiro devolvido aos cofres públicos, ou seja, são provas cabais. A gente acabou de falar do Bismarck, que foi preso sem nada. Nada, nem acusação Tantos formal, outros na Lava Jato. atos antidemocráticos, Tantos ou seja, não, isso é totalmente abstrato. A não é questão abstrato, de corrupção não. é outra coisa. A própria PGR muda de ideia a respeito de prisões. Alguém precisa aprender O a rebater o STF, Dallagnol. Paulo Eu Figueiredo, só não vou dar nome das pessoas que foram presas aqui injustamente para preservar as pessoas. Paulo Figueiredo. Só por isso. Mas alguém precisa virar pro Dallagnol e falar o seguinte: ô Dallagnol, deixa eu te dizer, quantas das prisões preventivas que você pediu no final não se converteram em condenação? Ou vocês mesmos retiraram os pedidos de prisão? Quantas pessoas apodreceram na cadeia de forma não é injusta, necessariamente da mesma forma que está acontecendo agora? Eu não bato palma para um e bater palma para outro. A prisão preventiva não é necessariamente uma condenação, a gente sabe isso. Você tem indícios de malversação da coisa pública e, eventualmente, você pode ser solto por uma questão jurídica. Você fala que o PGR... Então tá tudo certo. Peraí, Paulo. Você fala que o PGR converteu... Tá igual eu, peraí. Você fala que o PGR converteu algum tipo de decisão. Sim, o STF também converteu a prisão do Lula e que foi comutada em liberdade absoluta, total e restrita, ficha limpa, e o homem voltou à presidência da República. Está dizendo que a prisão do Lula foi ilegal? O cara condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes porque recebeu favores indevidos, recebeu propina de maneira corrupta? A questão é essa. Eu acho que não há dimensão comparativa entre a Lava Jato, que trabalhava com provas, com devolução de dinheiro roubado, e o Alexandre de Moraes e o STF, que eventualmente... Trabalhava com escuta clandestina. Eventualmente... Paulo Figueiredo, o Alexandre de Moraes e o STF... Você vai defender um troço desse? Cara, isso é investigação. Não tem ninguém direita hoje em dia que possa defender a Lava Jato no Brasil. Paulo, espera, deixa eu terminar o raciocínio. Paulo, uma coisa é você fazer escuta clandestina, outra coisa é você fazer investigação, outra coisa é você ceder o devido processo legal, outra coisa é você fazer prisão preventiva, outra coisa é você inventar um crime que não tem.
Fake news não tem no Código Penal. Discurso de ódio não tem no Código Penal. Ato antidemocrático não tem no Código Penal. Pessoas estão sendo presas hoje, e aí eu discordo de você também, mais uma vez, quando você diz que o brasileiro não tem espírito republicano. A direita, eu acho, de uma maneira geral, salvo exceções terríveis, tem sim o espírito democrático. Eu nunca pensei em censurar alguém da esquerda, nem a Geisiane, nem o Marco Antônio, nem você, nem a maioria da esquerda da direita que se pensa. A esquerda que se pensa é eminentemente persecutória e censora. Esse caso do Monark, adentrando, penetrando na pauta, é um caso sintomático disso. O cara não fez nada, ele contestou as eleições. O Donald Trump, na CNN, semanas atrás, contestou as eleições, falou que as eleições foram fraudadas. Isso é do legítimo processo. Isso é do devido Estado Democrático de Direito. Você contestar o que você bem entende, quando você bem entende, inclusive de maneira leviana. Se alguém te acha leviano, que te processe. Se alguém te acha leviano, que não dê atenção ao que você diz. Ou seja, o monarca está sendo julgado por alguém que ele criticou, ou seja, mais uma vez o Alexandre de Moraes se colocando no papel de promotor e vítima da própria insulto que ele diz. Ele diz que, eventualmente, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de agressão pressupõe a liberdade de expressão. Mais uma vez, uma pessoa é censurada por crime de opinião no Brasil. Então não há dimensão comparável em relação à Lava Jato, porque a gente tem um Estado persecutório. O espírito republicano do brasileiro, quando ele diz, alguém tem que parar o Alexandre de qualquer forma, é porque todas as instituições estão travadas. Quer seja judiciário, quer seja legislativo, quer seja executivo e quer seja a mídia, que é uma espécie de quarto poder, que é anuente com esse Estado. Então é um Estado de desespero. Não é falta de espírito republicano. Falta de espírito republicano tem a esquerda, que tem um espírito autoritário, autocrata e ditatorial na sua gênese. E esse espírito autoritário está incrustado no judiciário. Por isso que eles aplaudem o Alexandre de Moraes e nem dizem que ele está atropelando o defendendo. É exatamente o mesmo espírito. Não. Ele só está incorporado num corpo diferente. Acho que não. E é aquilo, né? É o que a Bíblia fala. Você se livra de um espírito e deixa a casa limpinha, vem outros não sei quantos e ocupam aquele espaço e o demônio se torna muito mais poderoso. Muito mais poderoso. É a mesma coisa. A Lava Jato perseguia a corrupção, cara. O Alexandre de Moraes persegue crime de opinião. Olha o termo de comparação absolutamente inexistente. Só existe devido processo legal para todos. Não existe para um lado e não existe para o outro. Sim, só existe juiz se o juiz for escravo da lei. Se o juiz puder interpretar a lei fora... Não acho. Se o juiz puder interpretar a lei para fazer o que ele quer, não é isso. Mesma coisa que o Moro, que aliás apoia esses caras do Supremo Tribunal Federal, porque tem a mesma visão que eles. A gente vai resolver. Apoia, é amigo deles. É amigo deles. E Dallagnol é o mesmo que estava batendo palma e parabenizando o resultado das eleições brasileiras. Só que depois o chicote mudou de mão. Só que depois o chicote mudou de mão. De uma vez por todas. E isso é espírito republicano. A lei tem que valer para todos. A mesma lei que eu desejo para o Bismarck e para minha filha é a lei que tem que valer para o Lula. É a lei que tem que valer para o Alexandre de Moraes. Mas a lei valeu pro Lula. A lei não tá valendo para o Alexandre de Moraes. Eu preciso passar a bola para a Geisiane. Eu gosto do debate. Eu ganhei. Eu gosto do debate. E eu acho... Você não ganhou. Você distorceu o que o Paulo Figueiredo disse. Você está concordando que a Lava Jato é igual ao Alexandre de Moraes? Não, peraí, calma. Eu não falei que é igual. Ele não falou isso. Deixa eu falta de ser. Justiça também é excesso de proporção. Adriles. Um equívoco não justifica um crime. Adriles. Um equívoco não é um crime. Vamos lá. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é crime. Beleza. Ih, vou preso.